Boa noite, graça e paz do nosso Senhor para todos os amados irmãos e amigos. Mais uma vez aqui estamos, canal Eterno Propósito, e vamos falar um pouco sobre a parábola do banquete de um casamento nupcial, que se encontra em Mateus capítulo 22, do verso 1 ao 14, ok? Mais um estudo aqui, um vídeo aula rápido, né? Pretendemos dentro de 20 ou 30 minutos no máximo fazendo essa videoaula, amém? Para não deixar de ter vídeo no canal, pretendo toda semana estar disponibilizando, deixando aqui para nós um vídeo, um estudo, dois, enfim, para nossa edificação, ok? Já peço que os irmãos deixem o seu gostei lá, o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, ok? Os estudos nas suas redes sociais, vai ajudar bastante, e que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero fazer uma breve oração aqui para nós iniciar, agradecendo ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, te agradeço, Deus, por mais um dia, por mais uma noite aqui, e por todos que estarão, Pai, ouvindo, compartilhando, Pai, e sendo alcançado por esse vídeo. O Senhor possa transformar, dar luz, revelação, entendimento, sabedoria a cada um, um conhecimento certo para o Senhor. E o desejo, Pai, e a fome da Tua palavra, de entender, compreender, estudar, de meditar. Senhor, usa mais uma vez a minha vida, que o Seu nome seja glorificado. Ó Deus, que pessoas sejam alcançadas e tocadas, Senhor. Que Teu nome cresça e que eu venha diminuir. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, Senhor, e agradeço por Tua bondade e misericórdia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, amados? Vamos lá. Vamos para a leitura? Mateus 22, versículo 1 ao 14. Deixa eu verificar se está tudo ok. Ok. Beleza. Então Jesus tornou-lhe a falar por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas do seu filho. Preste atenção nessa palavra. Celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolorizou-se ou irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. Encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava a veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Esse versículo final aqui, irmãos, ele é muito usado pelos calvinistas, né? Os que seguem a linha, né, a filosofia calvinista.
para poder sustentar, né, tentar sustentar uma eleição, né, uma predestinação, que Deus escolhe pessoas, né, Deus determina arbitrariamente, Deus escolhe pessoas para serem salvas, para terem a vida eterna, né, escolhe outras, né, obviamente, para serem lançadas no inferno, ou seja, os réprobos, para serem condenadas à danação eterna. Mas isso não é uma verdade. Essa linha calvinista, filosofia calvinista, equivocadamente, erroneamente, interpretam isso aqui. E muitos outros textos, né? Eu chamaria de malabarismo teológico, que eles fazem com muitos textos das Escrituras, inclusive Romanos 9, que eles não entendem, não compreendem e faz uma bagunça toda, né? Com Efésios capítulo 1 também. Eles fazem uma bagunça muito grande com Efésios capítulo 1, falando sobre a eleição, né, predestinação, sem compreender, né, a teologia, a mente de Paulo, que Paulo está tentando explicar ali. Né? Já adiantando um ponto em Efésios 1, fundamental, é que você vai ver a palavra ali em Cristo. Aí está um ponto fundamental, uma chave, que eu vou estar fazendo um estudo sobre Efésios, né, capítulo 1, ligando com Romanos capítulo 8, né, em diante. A gente vai ter um entendimento, uma clareza, né, uma revelação muito grande da palavra de Deus. Mas a chave ali em Efésios 1, que eles gostam de usar muito, Efésios 1, versículo 3 em diante, está em Cristo, certo? Ou seja, é em Cristo, ele é o eleito de Deus. Nós somos abençoados em Cristo, né, no sacrifício dele. Ou seja, nós não fomos predestinados para crer em Cristo, né, para receber em Cristo, né, para ser salvo. Nós somos predestinados, né, a vida eterna, ou seja, depois que crê em Cristo, entendeu? Depois que nós cremos, que a pessoa crê, recebe o Filho de Deus, crê no seu sacrifício, né, o Evangelho é pregado à pessoa, a pessoa então, por livre e espontânea vontade, né, ela dá uma resposta positiva para a pregação do Evangelho, para o chamado de Deus, né, para esse anúncio. Então crê em Cristo pela fé, né, recebe a salvação em Cristo, né, pela graça sois salvo mediante a fé. Então essa pessoa, então, em Cristo, ela está predestinada à vida eterna, porque o que Deus predestinou foi dois destinos. O que Deus predestinou foi a vida eterna, né, e a condenação eterna. Isso está estabelecido, predestinado por Deus. Agora, a vontade, o livre-arbítrio, né, não está predestinado, entendeu? O Deus não predestinou, Deus não determinou vontades, livre-arbítrio. O homem tem um livre-arbítrio, o homem tem o seu poder de escolha. Deus livremente deixou o homem escolher, né, o seu caminho, para assim poder ser justo e poder julgar no último dia, ok? No julgamento, no trono branco, etc. Senão Deus não seria justo. Então vamos por estudo aqui, para ganharmos tempo. Jesus ele conta uma parábola, amados, sobre o reino dos céus, né, que é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou servos a chamar os convidados. Interessante aqui, irmãos, esse chamado lá, enviou os servos a chamar os convidados. É a pregação do Evangelho, é o anúncio das boas novas, é o anúncio do reino de Deus, é chamar essas pessoas ao arrependimento, a crer em Cristo, a aceitar esse convite da salvação, da vida eterna. E o texto vai ser bem claro aqui, eles chamar os convidados para bodas. Interessante que a palavra convidados é direcionada a pessoas que já tinham ouvido, já tinham sido chamados algumas vezes, né? Já tinham conhecimento desse convite de Deus, né? Vamos dizer assim, do Evangelho, das boas novas, do que Deus preparou, e não deram ouvidos. Deus enviou esses servos, né, a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir.
texto vai ser bem claro: estes não quiseram vir. Ou seja, decidiram, escolheram, optaram a não vir, a não atender o chamado. E Deus é maravilhoso, é misericordioso, ele insiste. Depois enviou outros servos, ordenando dizer aos convidados: eis que eu tenho meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso algum, né? Não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Ou seja, se já é ruim rejeitar, né, um convite do rei para as bodas, né, do casamento do seu filho, se já é ruim rejeitar, não dar uma resposta positiva, né, ao chamado, à pregação do evangelho, quanto mais pegar e matar os servos que Deus enviou, que o rei enviou para exercer esse chamado, a pregação do evangelho. Deus, ele vai falar aí por todo mundo, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ok. Alguns dos convidados, né, que tinham sido convidados, pegaram e ultrajaram e mataram esses servos. O rei se encolorizou, né, se irou, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Não eram dignos por quê? Não eram dignos por quê? Porque rejeitaram, porque não quiseram vir, porque não se importaram, porque cada um foi para o seu negócio, para o campo, e outros fizeram pior ainda, pegaram e mataram os servos do rei. Agiram com perversidade, com violência, o mataram. Ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto como bons. Encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Tá vendo? Até Deus manda os seus servos ir por todos os lugares. Quem encontrar, né, no meio do caminho, anunciar, convidar, fazer esse chamado para as festas, para as bodas do seu filho, para a festa de casamento. É o evangelho, o chamado das boas novas para a salvação, para a vida eterna, para as bodas do Cordeiro. Ok. Ele sai e encontra muitas pessoas, tanto bom quanto mal. E quando chega o dia da festa, né, das bodas, do casamento, do grande banquete, o rei entra ali e vê que tem um homem ali que não trajava veste nupcial, ou seja, que não estava de acordo, né, de acordo com o chamado o qual foi feito. E tinha de costume o rei até providenciar roupa para aqueles que, né, providenciar roupas para a festa, né, para o casamento. Enfim, nós vamos ver isso, né, que é uma realidade espiritual. Nós vamos ver isso já em Apocalipse. E o rei pergunta: amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Emudeceu por quê? Porque ele não tinha o que falar. É aquele estado de, vamos lá, vai que cola, né? Vou lá sim, vou tentar entrar de qualquer jeito na festa, pá. Fui convidado, fui chamado, mas não se preparou. Foi convidado, mas não botou a roupa de acordo com o qual o convite foi feito. Entendeu? Tentou ir de qualquer forma, de qualquer maneira. Não trajava veste nupcial. Entendeu? Não estava de acordo com a cerimônia. Portanto, quando ele é advertido pelo rei,
ele emudeceu, que não tinha o que falar, se entristeceu, ficou calado, não falou nada, porque reconheceu que estava errado. É aquele tipo de pessoa, vai que cola, vou tentar ir de qualquer jeito. Sabia que tinha tempo, tinha oportunidade, né, sabia a exigência do rei, o que era necessário, o que era preciso para fazer parte, para estar, né, nessa festa, nesse banquete, mas não fez. Então ordenou o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Chega a ser até pior, irmãos, para aqueles que é chamado e até vem, né? Porque o evangelho, ele é renúncia, até vem, ouviu o chamado, vem, está indo, mas não busca ter uma vida de santificação, uma metanoia, um arrependimento, uma vida santa, pura diante de Deus, né? Uma condição espiritual diante de Deus. Não busca se arrepender, não busca se santificar, não tem uma vida de estudo, de leitura da palavra, enfim, não basta somente conhecer o que Deus quer, mas sim conhecer profundamente a palavra, as escrituras, mas a santificação era fundamental. A santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Seguir a paz com toda a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tem um texto que a gente vai ler aqui agora, irmãos. Depois eu vou fazer uma pergunta. Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Veja, Apocalipse 19, versículo 7 e 8. É chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. A esposa que se atavia. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho fino. O vestido é lhe dado. A roupa é lhe dado. Todas as condições para a noiva, né? Para a convidada, para a noiva se preparar, se ataviar, é nos dado por Deus em Cristo. Pela graça, pelo sacrifício de Cristo, somos justificados pela fé nele. Então Deus nos proporciona a nos lavar, a nos santificar pela palavra, pela oração, a nos arrepender, a ser puro como ele é puro, a ter uma condição espiritual, né, uma vida diante dele correta, a buscar ser justo, a ser santo, a ser temente a Deus, enfim. Deus nos dá toda a condição, ele que nos dá lá, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, é ele quem nos dá. Mas quem nos santifica é nós temos a decisão de escolher, a opção de escolher se vamos nos santificar ou não. Se vamos colocar essa roupa, né, que ele nos dá, espiritual, ou não. Senhor, eu tô aqui, eu vou do meu jeito, não, mas Deus quer nos dar, olha só, para chegar lá, né, nas bodas, para estar lá, para fazer parte da noiva, tem que ter ato de justiça, se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Isso é os atos de justiça dos santos.